essa semana aqui eu confesso que eu fiquei surpreso. Uma renda fixa pagando IPCA mais 10,25% ao ano. Isso já isento de imposto de renda. Foi isso que um dos nossos analistas de renda fixa aqui do Clube do Valor me mostrou. E aí nesse vídeo eu resolvi trazer essa oportunidade para mostrar para vocês aqui no canal. Será que vale a pena? Como decidir o melhor ativo de renda fixa para entrar na sua carteira? Vamos lá, essa semana mesmo eu estava conversando com o João Ungaretti, que é um dos nossos analistas de renda fixa aqui do Clube do Valor. E hoje no time do João tem mais de 20 pessoas dedicadas a estudar ativos financeiros e desenvolver estratégias de investimento. E aí uma parte deles fica responsável só por olhar para a renda fixa. Foi aí que a gente chegou no assunto de um CRA que estava pagando IPCA mais 10,25%. E na verdade, se a gente for olhar nesse mesmo print, era mais de um ativo que estava pagando IPCA mais 10%. E aí vamos pensar juntos, se a gente for fazer uma conta muito rápida e estimar um IPCA de 6% ao ano, a gente está falando de um título que vai pagar 16%, né, IPCA mais 10%. Isso tudo num ano só, já isento de imposto de renda. Isso aqui seria equivalente a um CDB pagando 19% no ano, por causa da diferença do imposto de renda. Ou seja, um CDB, para se igualar a isso aqui, teria que pagar IPCA mais 13%. E aí você deve olhar para isso e pensar, poxa, Felipe, mas tem alguma coisa aí por trás. Como é que explica essa rentabilidade? Para isso, vamos olhar para esse título específico. Esse aqui que a gente conversou especificamente era o CRA Prime Agro. E aí toda vez que você vê um título assim, você vai ver ali o vencimento, né, que é em 2028. Você vai ver o nome da empresa, que no caso é a Prime Agro. E aí se a gente entra no site aqui da empresa, a gente vê as informações de principais atuações e de serviços da empresa. Ela basicamente faz a adubação e correção para equilíbrio químico do solo e várias formas de identificar o status do solo com soluções que possam melhorar o estado nutricional da planta. Ou seja, pelo meu entender superficial, o enriquecimento ali da plantação, o que consequentemente vai melhorar os fatores nutritivos da alimentação que vai sair daquele solo, e aí ela cumpre a missão dela. Beleza, aí uma empresa como essa, como ela é do setor agro, ela pode em algum momento captar recursos do mercado financeiro através de uma CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Então basicamente é ela querer expandir algum projeto dela, precisar de dinheiro e não querer fazer com capital próprio. Foi isso que ela fez em 2022, quando ela captou do mercado financeiro 60 milhões de reais. E aí aqui já vale uma lembrança de como é que funciona o mercado de renda fixa. Toda vez que você investe na renda fixa, você está emprestando dinheiro para alguém. Se você for para o Tesouro Direto, você empresta dinheiro para o governo nacional. É o menor risco possível, porque é muito difícil o governo não te pagar aquele juro de volta. Agora, você pode investir num CDB, LCI e LCA, que é basicamente você emprestando dinheiro para bancos. Aqui existe mais chance do banco quebrar e não te pagar o dinheiro de volta. Só que a gente conta com o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que protege cada investidor em até R$1 milhão investidos nesses bancos, caso eles venham a quebrar. E aí a terceira opção seria você emprestar dinheiro para empresas privadas, através de um CRI, de um CRA, que caso essas empresas venham a quebrar, você não conta com cobertura do FGC e você pode sim perder todo o capital investido. Aí o que acontece no caso de um crédito privado é que eles elencam uma estrutura de garantias. Caso alguma coisa aconteça, você tenha de onde tirar o dinheiro para pagar os investidores. No caso aqui do CRA da Prime Agro, a gente tem de garantia o aval dos próprios sócios, ou seja, as contas pessoas físicas dos sócios podem entrar aqui no sistema de garantias caso alguma coisa aconteça errada. Cessão fiduciária dos direitos creditórios, ou seja, dos recebíveis futuros dessa empresa, da geração de caixa dela, isso também pode ser usado para pagar os investidores no caso de alguma quebra. E por último, um regime fiduciário de patrimônio separado, que segundo a estrutura de garantia seria de 90 milhões de reais ali em 2023, de patrimônio dos sócios, de outras contas que podem ser utilizadas para pagar em caso de algum determinado problema. Beleza, aí você olha isso aqui e pensa, poxa, será que isso já é suficiente para saber se é um bom crédito privado para investir ou não? Na verdade, não. Isso são só detalhes da oferta. A gente precisa entender quais são as características financeiras da empresa. Afinal de contas, se ela tiver mal das pernas, a chance dela poder não pagar esse crédito no futuro aumenta. Não quero isso. E como nesse caso a gente está falando de uma empresa que não tem capital aberto, a gente tem menos acesso às demonstrações financeiras. O que eu consegui aqui pro vídeo foi o fechamento de 2023. Está todo demonstrado nessas demonstrações financeiras aqui, com o relatório do auditor emitido pela PwC. Basicamente, aqui a gente tem informações do balanço patrimonial. E aí, se a gente for olhar alguns indicadores específicos dentro desse balanço, a gente invariavelmente vai acabar olhando para a dívida primeiramente. No final de 2023, o que a empresa tinha de total de dívida era 88 milhões em passivos circulantes, que precisam ser executados até os primeiros 12 meses, e 163 milhões em passivos não circulantes, com prazo acima de 12 meses. No total de dívida, a gente está falando de 251 milhões. Pronto, agora você descobriu a dívida bruta da empresa. Para você chegar no valor de dívida líquida, que é o que se costuma usar muito mais para os indicadores, você precisa reduzir o caixa da empresa nessa dívida. E naquele momento ali, o caixa da Prime Agro estava em 46 milhões de reais. Ou seja, dívida líquida
em 205 milhões. Vamos dar um próximo passo. Vamos olhar para o patrimônio líquido atual da empresa, que está em 72 milhões de reais. E aqui a gente já tem a primeira métrica relevante. Quando a gente divide a dívida líquida pelo patrimônio atual da empresa, a gente vê um múltiplo de quase 3. Ou seja, só de dívida a empresa tem mais do que 3 vezes o seu próprio patrimônio líquido. Isso aqui é um número alarmante. O que é de consenso nos analistas de mercado financeiro é que quando esse múltiplo já passa de 1, você já tem que ligar um sinal amarelo. Então, chegando em 3, então... Ou seja, a taxa de remuneração de um título de renda fixa, ele nunca é à toa. Aí, beleza, vamos seguir. Vamos olhar a DRE aqui, Demonstração de Resultados de 2023. O que a gente tem é uma geração de caixa medida pelo EBIT de 87 milhões de reais. E também, quando a gente divide a dívida líquida sobre o EBIT da empresa, a gente chega em 2,3. No consenso do mercado financeiro, uma dívida de até 3 vezes a sua geração de caixa ainda é aceitável. Então ela estaria abaixo desse múltiplo, mas numa situação não tão tranquila também. Então o que a gente entende nesse primeiro momento é que só olhando para os índices de endividamento já é um insight de opa, tem alguma coisa a mais aqui. E o que aconteceu com essa empresa é que em 2024 ela fez uma nova captação de dívida no mercado, através de um novo CRA, onde ela captou mais 85 milhões de reais. Ou seja, a análise de dívida que a gente fez precisa de uma atualização, porque ela vai ficar ainda maior. E eu tô reforçando tudo isso para te lembrar que nenhum retorno do mercado financeiro vem à toa. Afinal de contas, a gente já viu muita gente perder dinheiro com créditos privados que quebraram no passado, como foi o caso da Rodovias Tietê. Eu mesmo conheci vários e vários clientes que perderam mais de 100 mil reais só nesse título. Além dela, quem não lembra das lojas americanas que tinham uma debenture que chegou a cair mais de 30% depois dos escândalos que ocorreram há alguns anos atrás? Ah, Felipe, então você tá dizendo que a Prime Agro vai quebrar? Claro que não. O ponto é que quanto mais risco uma empresa tem, menor é a exposição que ela deve ter na tua carteira. Felipe, então agora fica mais claro que não faz sentido nenhum investir num ativo como esse. É muito melhor eu ir pro Tesouro IPCA+, que tá pagando ali IPCA mais 6, quase 7% ao ano, muito mais seguro. Esse é um pensamento de muita gente. Afinal de contas, esse é o ativo mais sugerido entre os analistas nos últimos meses. Então, é melhor você ir para o Tesouro IPCA ou ir para um crédito privado? E essa dúvida aqui foi exatamente a mesma dúvida que teve o Maurício, o investidor que é dono dessa carteira de investimentos aqui, ó. Só de olhar, a gente já percebe que ele prefere muito mais renda fixa. Praticamente 90% do capital dele está atrelado a isso. O grande ponto é que o Maurício colocou vários ativos de CRAs e CRIs na carteira dele, aumentando assim o risco que ele tem. Além disso, essa carteira conta também com COIs, como a gente consegue ver aqui, além de fundos CETIPados, o que na primeira olhada assim já parece uma carteira que foi indicada pelo assessor de investimentos do Maurício. Quando o Maurício nos procurou aqui no Clube do Valor para fazer uma análise gratuita de carteira, ele estava na dúvida se a forma como ele está investindo hoje estava sendo boa para ele ou para o assessor de investimentos. E se ele deveria continuar alocando em ativos do tesouro, em ativos de crédito privado ou o quê? Por isso que se você nesse momento está como o Maurício, não tem certeza de qual ativo deve comprar, qual ativo deve vender e quando fazer isso. Ou mais, se você quer confirmar se você está no rumo certo dos seus investimentos, eu preciso te convidar para uma análise de carteira gratuita. Para participar, faz só a leitura desse QR Code que está aparecendo aí na tela para você e tem um link na descrição do vídeo também. Beleza, mas aí o que é melhor, um Tesouro IPCA+ ou um crédito privado? Afinal de contas, quando você tem um ativo com menor risco, é lógico que você vai ter uma expectativa de retorno um pouco menor também. E a gente consegue ver isso diretamente pela diferença de imposto de renda. Imagina agora que você comprou um título do Tesouro IPCA mais 6. Aí muita gente vai te dizer, olha só, você vai ter ganhos reais de 6% acima da inflação. Só que na verdade não é bem assim que acontece. Vamos fazer uma conta rápida aqui para você entender. Imagina um título do Tesouro IPCA mais 6, onde a inflação foi de 5%. Ou seja, 5 mais 6, você teve uma rentabilidade de 11% naquele ano. Só que quando a renda fixa paga imposto de renda, a mínima alíquota que você vai pagar sobre o lucro é de 15%, como mostra essa tabela. Ou seja, aqueles seus 11% que você achou que tinha tido, na verdade eles viram 9,35% depois do imposto de renda. E aí quando você vai calcular a rentabilidade realmente acima da inflação, líquido você teve 4,14% de ganho real e não 6%, como você achou que tinha comprado. E esse é um dos grandes problemas do Tesouro IPCA+, você paga imposto de renda sobre a inflação. Isso fica ainda pior num cenário onde a inflação subir demais. Imagina agora que o IPCA deu 15%. Aí o seu título IPCA mais 6 vai render 15 mais 6, 21% no ano. Vai dizer, poxa, maravilhoso esse título aí, não? Vamos fazer a mesma conta. Quando você vai pagar o imposto de renda no título de 21%, a tua rentabilidade cai para 17,85%. E aí depois de abater a inflação de 15% naquele ano, o teu ganho real foi de 2,4%. Ou seja, muito diferente da rentabilidade de 6% acima da inflação que foi vendida para você. Ah, Felipe, mas eu não acho que o cenário de inflação do Brasil vá ser descontrolado em algum momento. Aí se você pensar algo como isso, ou você é muito novo ou você não vive no Brasil. Afinal de contas, a disparada da inflação pode sim correr
desenvolver lucro real no Tesouro IPCA. O que fica claro é que cada alocação ela tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Mas no final do dia, vale a pena mesmo investir em renda fixa então? E a resposta é sim, claro que vale muito, principalmente quando você fala da classe de ativos atrelado à inflação. Agora, qual ativo vai entrar, qual nível de risco você aceita na tua carteira? Isso vai depender muito de você. Mas o fato é que com alocações inteligentes, mesmo que elas sejam todas em renda fixa na tua carteira, você consegue sim ter retornos muito acima do CDI, muito acima até mesmo do Ibovespa. Esse print que está na tela mostra o exemplo de uma das nossas carteiras de renda fixa aqui do clube. E é claro que quanto mais risco você coloca nessas carteiras, maior tende a ser o retorno histórico dessas alocações. Dito tudo isso, se você quiser saber qual é a ação elétrica mais barata da bolsa nesse momento, você precisa assistir esse outro vídeo aqui, eu te contei tudo isso em detalhes. Estou te esperando por lá.